Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor E. Franklin, Em Busca de Sentido. Parte 1, O que resta? A existência nua e crua. Enquanto ainda esperamos pelo chuveiro, experimentamos integralmente a nudez. Agora, nada mais temos senão este nosso corpo nu, sem os cabelos. Nada possuímos a não ser, literalmente, nossa existência nua e crua. O que restou em um comum com a nossa vida de antes? Para mim, por exemplo, ficaram os óculos e o cinto. Este, entretanto, teria que ser dado em troca de um pedaço de pão mais tarde. Para quem usasse bragueiro, ainda houve uma pequena surpresa especial à noite. O encarregado do nosso barracão pronunciou uma saudação na qual deu a palavra de honra de que quem tivesse costurado dólares ou metal precioso em seu bragueiro seria enforcado por ele pessoalmente, neste barrote ali, apontando com o dedo. Com muito orgulho, declarou ter esse direito como encarregado do grupo e segundo o regulamento do campo. Os sapatos com os quais em princípio podíamos ficar foram um capítulo à parte. Calçados de relativa qualidade acabavam sendo tirados da gente, recebendo-se em troca um par que não servia. Deram-se mal aqueles que seguiram o conselho, aparentemente bem intencionados, dos prisioneiros veteranos da guarda da antessala, de cortar o cano alto de suas elegantes botas e de disfarçar esse ato de sabotagem passando sabão no corte. A SS parecia estar esperando justamente por isso e mandou que todos se apresentassem para a vistoria dos sapatos. Quem entrasse em suspeita de ter cortado o cano de sua bota era obrigado a entrar num pequeno quarto contíguo. Pouco depois se ouviam os estalos do açoite e os berros dos torturados. As primeiras reações. Desfez-se assim, uma após outra, qualquer ilusão de que alguém do grupo eventualmente ainda estivesse nutrindo. A maioria de nós agora é tomada de algo inesperado, humor negro. Sabemos que nada temos a perder a não ser uma vida ridiculamente nua. Debaixo do chuveiro, fazemos comentários engraçados, que pretendem ser gracejos. Em atitude meio forçada, cada qual se diverte primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Afinal, do chuveiro realmente sai água. Além do humor negro, aparece ainda outra sensação, de curiosidade. Conheço essa sensação numa outra área, como atitude básica em situações especiais na vida. Sempre que eu estava em perigo de vida em ocasiões anteriores, por exemplo, em quedas ou ao escalar montanhas, das quais me saíra bem, tive, durante frações de segundos, a mesma atitude frente ao que repentinamente estava sucedendo. Curiosidade, vontade de saber se eu escaparia com vida ou não, como uma fratura na base do crânio ou em outro lugar, etc. Também em Auschwitz dominava esse espírito de curiosidade praticamente fria, que distancia as pessoas do seu mundo, fazendo-as encará-lo com objetividade. Com a atitude de observar e esperar, a alma retrai-se e procura salvar-se para outro lugar. Estávamos curiosos por saber o que aconteceria agora e quais seriam as consequências. Por exemplo, as consequências de se ficar completamente nu e molhado ao ar livre no frio do outono avançado. Nos dias seguintes, a curiosidade cedeu lugar à surpresa. Surpresa, por exemplo, de não se pegar um resfriado. São muitas as surpresas triviais que ainda aguardam o prisioneiro recém-chegado. Quem é ligado à medicina aprende sobretudo uma coisa: os compêndios mentem. Em algum livro de estudo constava que a pessoa não consegue aguentar mais que determinado número de horas sem dormir. Trata-se de concepção totalmente errada. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguiria fazer ou deixar de fazer. Não poderia dormir,
Caso não conseguia viver sem. Na primeira noite em Auschwitz, dormi em beliches de 3 andares e em cada andar, medindo mais ou menos 2 por 2,5 metros, dormiram 9 pessoas, em cima de tábuas nua. Para cobrir-se, havia 2 cobertores para cada andar, isto é, para 9 pessoas. Naturalmente, só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro, o que, por outro lado, face ao frio reinante no barracão sem calefação, não deixava de ter suas vantagens. Não era permitido levar sapatos para beliches, em grave infração do código. Um ou outro usava a guiça de travesseiro, mesmo estando completamente enlameados. No mais, nada nos restava senão apoiar a cabeça sobre o braço esticado para cima, mesmo que quase o destroncasse. Mas o sono leva consigo o estado consciente, eliminando também o dolorido da posição. Outras coisas surpreendentes que consegue fazer: passar meses ou anos no campo de concentração sem escovar os dentes, e mesmo assim ter uma gengiva em estado melhor do que em épocas de alimentação mais sadia, apesar da considerável deficiência de vitaminas, ou usar a mesma camisa durante metade de um ano até ela ficar completamente irreconhecível, não poder lavar-se de forma alguma durante dias, nem parcialmente, por estar congelada a água dos canos do lavatório, não ficar com pus nas mãos feridas e sujas de trabalhar na terra, claro, enquanto não houvesse sintomas de congelamento. Uma pessoa de sono leve, que costumava acordar com o menor ruído no quarto ao lado, aperta-se agora contra um companheiro que ronca em plenos pulmões a poucos centímetros de seu ouvido e consegue cair em sono profundo logo depois de deitar. Então, nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski, que define o ser humano como o ser que a tudo se habitua. Podem nos perguntar: nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida, mas ninguém pergunte de que modo. Ir para o fio? A nossa investigação psicológica, no entanto, ainda não está terminada, tampouco nós, prisioneiros, já atingíramos esse ponto no curso dos eventos. Estávamos ainda na primeira fase da reação psicológica, face à situação sem saída, ao perigo de morte a nos espreitar a cada dia, a cada hora e minuto. Face à proximidade da morte de outros, da maioria, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento. Em virtude da minha ideologia básica, que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Auschwitz, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apertada à outra, de não ir para o fio. Essa expressão corrente no campo designava o método usual de suicídio: tocar no arame farpado, eletrificado de alta tensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o fio não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não fazia muito sentido. O mero cálculo de probabilidade, a expectativa de vida estatística, praticamente excluía o prisioneiro comum do minguado percentual daqueles que ainda sobreviveriam às seleções vindouras, dos mais diversos tipos. Em Auschwitz, o internado em estado de choque não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a câmara de gás nem de longe representa um horror. Para ele, a câmara de gás é algo que o poupa de cometer suicídio. A julgar por repetidas manifestações de companheiros, o choque da recepção não chegou a me abater muito. Isso eu admito. Mesmo assim, somente pude dar um sorriso, e bem sincero, quando, na manhã após a primeira noite em Auschwitz, sucedeu o que vou contar. Durante o período em que era proibido sair da barraca sem incumbência expressa, um conhecido colega que chegara a Auschwitz semanas antes de nós infiltrou-se em nossa barraca. Queria tranquilizar-nos, dar esclarecimento e consolo. Magro a ponto de não o reconhecermos logo, mas mostrando-se bem disposto e despreocupado, forneceu-nos algumas dicas.
Não tenham medo. Não se preocupem com as seleções. Médicos têm mais chances com o M, que era o médico-chefe da SS. Não era verdade, porém, não quero entrar no mérito da questão, nem quão diabólica era a aparência do mencionado médico, um médico do bloco. Prisioneiro como nós, homem de uns 60 anos, contou-nos que implorara ao Dr. M que poupasse seu filho, destinado à câmara de gás. O Dr. M, entretanto, o negou, fria e terminantemente. Só aconselho e peço uma coisa: vocês têm que fazer a barba, todos os dias, seja de que jeito for, nem que seja com um caco de vidro, mesmo que vocês tenham que sacrificar o último pedaço de pão para que alguém faça sua barba. Vocês, então, parecem mais jovens. O rosto fica mais rosado depois de raspado. Não fiquem doentes de jeito nenhum, nem com a aparência de doentes. Se vocês querem continuar com a vida, só há um jeito: dar a impressão de serem capazes de trabalhar. Basta alguém ficar mancando por qualquer ferimento banal ou quando o sapato está apertando. Se a SS vê alguém desse estado, convoca-o com um aceno e no dia seguinte é certo que ele vai para a câmara de gás. Sabe o que nós chamamos de muçulmano? Uma triste figura, um decrépito de jeito adoentado e magro que não aguenta mais trabalho pesado. Mais cedo ou mais tarde, geralmente, bem cedo, todo muçulmano acaba na câmara de gás. Por isso, repito, vocês têm que fazer a barba, têm que andar com compostura, então não precisam ter medo da câmara de gás. Assim como vocês estão parados na minha frente, mesmo só com 24 horas de vida no campo, vocês todos não precisam ter medo algum da câmara de gás, exceto talvez um, você. E apontou o dedo para mim. Você não vai ficar bravo comigo, não é? Mas eu digo isso abertamente para vocês. Só mesmo ele, talvez. E acenou com a cabeça mais uma vez em minha direção. Dentre vocês todos, só ele entra em cogitação na próxima seleção. Portanto, vocês podem ficar tranquilos. Eu juro que naquela ocasião deu um sorriso. Eu estou convicto que qualquer outro na minha situação e naquele dia não teria reagido de outra forma. Gotthold Ephraim Lessing foi quem disse uma vez: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Também como psiquiatras, esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for, reaja do modo mais anormal ao fato de ter caído numa situação anormal, como seja, de ter sido internada no manicômio. Também um prisioneiro, ao ser internado num campo de concentração, demonstra um estado de espírito anormal, embora não deixe de ser uma reação psicológica natural e, conforme ainda se mostrará, típica naquelas circunstâncias. A segunda fase, a vida no campo de concentração. Apatia. O tipo de reação que acabamos de caracterizar começa a se alterar depois de poucos dias. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase da relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo interiormente, fora as diversas reações emotivas acima descritas. O prisioneiro recém-internado ainda experimenta, durante o primeiro período de sua estada no campo, outras sensações extremamente torturantes, que logo tenta suprimir. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus familiares. Uma saudade tão ardente que só resta uma sensação, a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior. Assim como a maioria de seus companheiros, o prisioneiro está, entre aspas, vestido em farrapos tais que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Entre as barracas no campo de concentração há somente um lodaçal, e quanto mais se trabalha em sua eliminação, mais se entra em contato com a lama. É justamente o recém-internado que costuma ser destacado para grupos de trabalho nos quais terá que se ocupar com a limpeza de latrinas, eliminação de excrementos e etc.
Quando esses são transportados sobre terrenos acidentados, geralmente não escapamos de levar uns respingos do líquido abjeto. Qualquer gesto que revele uma tentativa de limpar o rosto, com certeza provocará uma bordoada do capo, que se irrita com a excessiva sensibilidade do trabalhador. A mortificação dos sentimentos normais continua avançando. No começo, o prisioneiro desvia o olhar ao ser convocado, por exemplo, para assistir aos exercícios impostos a algum grupo como punição. Por enquanto, ele não consegue suportar a cena de pessoas sendo sadicamente torturadas, vendo companheiros subindo e baixando horas a fio na sujeira, ao ritmo ditado a porrete. Passado alguns dias ou semanas, contudo, ele já reage de forma diferente. De manhã cedo, ainda no escuro, está com um grupo de trabalho, pronto para sair marchando numa rua do campo. Frente ao portão de entrada, ouve gritos, olha e observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão, e isso várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê? Porque está ardendo em febre, ao qual começou durante a noite, impossibilitando de ir ao ambulatório em tempo hábil para verificar sua temperatura e solicitar a licença. Agora ele é punido pela vã tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo. O recluso observador, em pleno segundo estágio de suas reações psíquicas, não mais tenta ignorar a cena. Indiferente e já insensível, pode ficar observando sem se perturbar. Outra. Quando ele mesmo à noite fica se espremendo no ambulatório na esperança de receber 2 dias de repouso por causa de suas lesões ou de seu edema em decorrência da fome, ou por causa de sua febre, de sorte que não necessita sair para o trabalho durante esses 2 dias. Não se deixa perturbar ao ver um menino de uns 12 anos, para o qual não mais havia calçados no campo, em que por isso fora obrigado a ficar por horas a fio de pés descalços na neve, prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estão crestados de frio. O médico do ambulatório arranca com a pinça os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. O nojo, o horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso nos observadores já não pode sentir nesse momento. Padecentes, moribundos e mortos constituem uma cena tão corriqueira depois de algumas semanas num campo de concentração que não consegue sensibilizá-los mais. Por certo tempo, estive no barracão em que estavam aquartelados os que sofriam de tifo exantemático, em meio a pacientes com febre alta e em pleno delírio, muito deles às portas da morte. Mais um acaba de morrer, que acontece pela enésima vez. Sim, pela enésima vez. Sem despertar um mínimo de reação ao sentimento? Fica observando como um companheiro depois do outro se aproxima do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço. Outro verifica que os tamancos do cadáver ainda estão um pouco melhores que os seus próprios. Um terceiro tira o paletó do morto. Outro, afinal, ainda fica contente em surrupiar um barbante de verdade. Imagine. Fico olhando apático. Finalmente dou-me um empurrão e me animo a convencer o enfermeiro a levar o corpo para fora do barracão, um galpão de chão batido. Quando ele resolve fazê-lo, pega o cadáver pelas pernas, rolando-o em direção ao estreito corredor entre as 2 fileiras de tábuas à esquerda e à direita, sobre as quais estão deitados os 50 enfermos acometidos da febre, para então arrastá-lo pelo chão acidentado até chegar à porta do barracão. Dali, sobe 2 degraus para fora, em direção ao ar livre, o que já é um problema para nós, debilitados pela fome crônica. Sem auxílio das mãos, sem nos puxarmos para cima segurando nos postes, todos nós, que já estamos há meses no campo, há muito não conseguimos mais levantar o próprio peso do corpo somente com a força das pernas, para vencer esses 2 degraus de 20 centímetros. Embora o homem chegue até lá com um cadáver, com muito esforço, ele se alça primeiro, depois o morto.
Primeiro as pernas, depois o tronco, finalmente o crânio, que dá lúgubres pancadas nos degraus. Logo em seguida é trazido o barril com a sopa, que é distribuída e avidamente sorvida. O meu lugar fica em frente à porta do outro lado da barraca, próximo à única janelinha, um pouco acima do solo. Minhas mãos geladas aconchegam-se à vasilha quente da sopa. Enquanto sorvo seu conteúdo sofregante, por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá está o cadáver recém-tirado do barracão, a fitar a janela dos olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com minha própria insensibilidade, de certa forma por curiosidade profissional, essa experiência nem teria fixado na minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo o despertou. O que dói. A apatia e a insensibilidade emocional e o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo, também, tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em quase cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sunsamente necessária da qual se reveste em tempo da alma dos prisioneiros. No campo se é espancado pelas razões mais insignificantes, o mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra onde trabalho está sendo distribuída a merenda. Colocamos-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez 1 palmo fora do alinhamento, o que não deve ser agradado ao guarda SS. Talvez por um capricho de simetria ética. Embora do ponto de vista disciplinar isso fosse completamente irrelevante e supérfluo, afinal de contas estávamos num terreno acidentado, e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado o cacetete. A dor física causada pelos golpes não é o mais importante. Por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para as crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão, é o mais que dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo, certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro em plena tempestade de neve. Nem a tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E, para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras o espaço deixado aos trilhos. Paro por um momento, a fim de tomar fôlego, e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou rodeando. O que me dói agora, apesar de tudo, é a despeito da insensibilidade crescente. Não é a perspectiva de algum carraspana ou bordoada, e sim o fato de que, para aquele guarda, essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito, foi o que senti. Chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim te adverte o animal doméstico de seu dever. O animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. Aqui finda a parte C da parte 1. E a próxima parte, parte D, tem como título O Escárnio. Um grande abraço e fique.